Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelos 19 mil visualizações em nossa live anterior. E hoje nós estamos falando sobre os 5 sinais dos obreiros verdadeiros e dos fraudulentos. Isso está registrado em Mateus 7:15. Diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Eu queria te chamar a atenção para o que está acontecendo hoje no mundo evangélico, nos homens de Deus verdadeiros e também dos fraudulentos. Se não existissem os obreiros fraudulentos, a Bíblia não seria verdadeira. Mas nós não estamos aqui para julgar quem quer que seja, para julgar denominações, porque nós temos que cuidar do nosso ministério. E o justo juiz, no grande dia, vai entregar a cada um aquilo que eles merecem. Mas, quando Jesus disse, cuidai-vos dos obreiros fraudulentos, porque eles se apresentam como ovelhas, mas são roubadores. Jesus estava dizendo, olha, vai surgir muitos falsos profetas, não lhes deis crédito, eles vão enganar vocês. Então nós estamos cumprindo o nosso papel de alerta para isso que acontece hoje no mundo gospel, no contexto dos evangélicos, os mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil. Nós precisamos estar atentos para diferenciar, para discernir a adoração, o louvor e o show. Então nós estamos hoje aqui colocando algumas características para você entender. Os falsos obreiros, eles vendem falsas bênçãos em troca da oferta. Então, quando nós depararmos com isso, é o momento da precaução. Mas como existe o dólar falso, existe o verdadeiro. Nós não estamos nos referindo a muitos, milhares e milhões de obreiros, pastores verdadeiros que pagam preço, que vivem a palavra. Esses são os obreiros do Senhor e esses que estão cumprindo um grande papel até pela luta que eles enfrentam. Nós vamos colocar algumas características dos homens de Deus que vai facilitar o seu discernimento. Você vai saber se esses são verdadeiros, os outros são falsos. Mas veja uma característica do homem de Deus. Ele tem um caráter tratado. A primeira coisa de um homem de Deus, ele trata o caráter, ele luta contra esse caráter quando o inimigo tenta atrapalhar. Ele tem uma unção que todas as pessoas vê a unção. Quando alguém as pessoas estão ouvindo, recebe a mesma unção, porque a unção da palavra é que despedaça o jugo. Às vezes você está aí me assistindo debaixo do jugo do pecado, do jugo do espírito de engano, do jugo de uma religiosidade, mas esta unção é de tocar. Outra característica do obreiro de Deus e não do fraudulento é a ousadia de espírito. Ele tem ousadia de afirmar. E nós temos a ousadia de nós entendermos que quando existe unção, a pessoa ouve aquela palavra e deseja ouvir de novo. Então eu estou tendo a ousadia de espírito em dizer que essas 19 mil visualizações da live passada, muitos assistiram 2 vezes. Se você fez isso, testifica, só para a gente se edificar também. Uma outra característica do obreiro verdadeiro, ele tem um equilíbrio, ele transmite o equilíbrio, ele é líder, ele é forte, ele sabe que ele tem que ter o comando central, seja em qualquer nível que ele esteja, seja na célula, seja no coral, seja no louvor, seja como pastor, seja como cantor, enfim, ele transmite um equilíbrio e ele tem frutos. Então esses são os pontos que eu queria colocar do obreiro verdadeiro. Agora, os obreiros fraudulentos, eles não se importam em tratar o caráter. Eles pregam o que não vivem e vivem o que não pregam. Eles conseguem, os frutos deles não são frutos consistentes, são temporários, são temporões, que não vai trazer nada. Normalmente, uma das características do obreiro fraudulento, além dele não tratar o caráter, onde ele não tem unção, ele tem retórica, às vezes ele prega emocionalmente, alcança multidões, mas falta unção do Espírito de Deus.
Falta também a ousadia para profetizar a palavra e a verdade. Eles não vendem as bênçãos, o obreiro verdadeiro. Então, dentro desse equilíbrio, eles normalmente, uma característica que eu percebi de um obreiro que ele não é verdadeiro, ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não tem vida. Ele até decorou, às vezes conhece a Bíblia de capa a capa, decorou, achou que é o suficiente, mas não ora mais. Eu me deparei com um pastor, uma certa feita, no Rio de Janeiro. Eu fui pregar na igreja dele. É uma pessoa gente muito boa. E eu perguntei para ele, quanto tempo você ora por isso? Ele falou, eu não oro tempo algum, porque eu não tenho mais tempo. Eu falei, então o seu ministério acabou. Você agora, não estou falando para pastor, estou falando para você que é membro de igreja. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não jejua, você esfriou. Então você está vulnerável aos obreiros fraudulentos, porque você não tem como confrontar, você não está lendo a palavra de Deus. Então as nossas palavras aqui, quando a Bíblia fala assim, pelos frutos conhecereis, aí você pode estar falando, mas como que isso vai se resolver então? Como que nós vamos discernir o joio do trigo? Nós, de fato, nós não sabemos. O próprio Jesus disse que o joio e o trigo cresceriam juntos, e que no final dos tempos o joio iria para a fogueira e os trigo para o celeiro de Deus. Então nós estamos vivendo e eu quero mostrar isso na Bíblia que eu estou falando aqui. Todos esses que estão vivendo fraudulentamente, Jesus chamou atenção para esse povo. Veja o que está escrito em Mateus 7:22. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, nós trouxemos multidões a teus pés, fizemos milagres. Ele vai dizer, eu não os conheço, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então eu estou chamando para um desafio todos os obreiros, aqueles que ainda porventura caíram, aqueles que estão vivendo grandes lutas dentro da igreja. Mas se você parar de orar, parar de ler a palavra, parar de jejuar, você não vai suportar o ministério. Nenhum membro suporta, ele acaba abandonando a igreja, ele acaba entrando pela porta larga. Entrar pela porta estreita, larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Então eu estou te convidando para que você prossiga na leitura da palavra de Deus, na oração, no jejum, para você experimentar o melhor desta terra. Se quiserdes e obedecerdes, tereis o melhor desta terra. Essa é a nossa palavra bem simples e chamando atenção para cada um, para aquilo que Jesus nos advertiu. Jesus nos falou claramente, eles vão enganar vocês, mas aí eu estou fazendo um alerta, reconhecendo a todos, respeitando todos os ministérios, entregando a cada um a bênção do Espírito Santo, que Jesus entre em seu lar, em sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém.